Pode passar. Uhum. Beleza. Então a gente dá um bom dia Bom dia. e a gente se apresenta dizendo que nós somos, estamos aqui representando o Ponto de Memória Morro do Carapina. Foi uma iniciativa, né, da Associação de Moradores com a Cidade Futuro, que desenvolveu o projeto. Esse projeto foi aprovado pelo Ministério da Cultura e, para nossa alegria, né, ficou em primeiro lugar no Brasil. Bacana. Uma referência do trabalho, né, Uhum. de comunitário. Então, a ideia do projeto é lançar para a comunidade do Carapina um museu social, né, um museu mais diferenciado aos moldes do Museu da Maré, que é um museu contado a partir da história da própria comunidade. Correto. E a realidade da comunidade, de cada indivíduo, se transforma no todo, né? E esse é o nosso propósito. Nós estamos entrevistando inicialmente as pessoas mais velhas e algumas, né, temáticas, como você, no caso do futebol, né, que foi Correto. importante. Então, nosso trabalho aqui hoje é falar um pouco da sua história e, a partir da sua história, né, posteriormente, a gente vai construindo a história do bairro. Correto. Então, eu vou querer de você seu nome completo, sua idade, e dizer assim a motivação que vocês chegaram aqui, né? E a partir daí você contar um pouco da sua história. Como foi sua história no bairro? Como você lembra do bairro? E a gente vai chegando nos dias atuais. Correto. Correto. Pois é, um abraço aí, prazer estar falando com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo em prol do nosso querido Carapina. Bom, minha história ela é muito simples, porque eu, por exemplo, nasci em Colatina, Espírito Santo, mas com 2 anos vim para Valadares e meu pai, naquela época, ele tinha fábrica de calçado e mexia com briga de galo. Então, naquela época ele quebrou e aí nós achamos o lugar que ele mais, assim, na época, Valadares era muito aceitável, veio para Valadares. E aqui nós criamos cerca de 13 irmãos. Meu pai criou gente com muito sacrifício. Fomos morar primeiro no bairro Santa Terezinha ali, onde era tudo descalço, não tinha nada, era naquela entrada ali. Nós fomos morar na casa de um parente nosso que, na época, a gente gravou os pés para entrar dentro da casa. Aquela época de passava bosta de boi, que trem todo. E a casa era muito limpinha, a mulher, a gente, até precisa de televisão na época, televisão preto e branco, você tinha que pedir a mulher. Aí meu pai foi lutando, a gente com muita dificuldade, achamos uma casa de madeira no Carapina comprar. Onde na época, inclusive, existia um cruzeiro, né? Hoje não existe mais, porque o tempo foi evoluindo e as coisas passando. E aí nós fomos para lá, naquela casa de tábua, a gente com muito sacrifício. Quando ventava, então, era um problema sério. Além do frio que passava, ainda chovia toda dentro da casa. Teve que época, mais ou menos, vocês foram para lá? Isso foi de 60 e pouco, mais ou menos, né? Entendeu? Não recordo bem, mas de 60 e pouco. Aí nessa época pra lá, nós fomos todo mundo trabalhando, meu pai criando todo mundo. Meu pai voltou, melhorou um pouco, né? Voltou a trabalhar de empregado. Naquela época com o Zé Bosch, que hoje é falecido também. Aí, pô, eu também aprendi a trabalhar de sabateiro. Fomos trabalhando, até que conseguimos também uma sapataria. Dessa sapataria a gente melhorou de vida, construímos nossa casa Carapina. Nós somos uma das primeiras famílias a ter luz elétrica ali, que na época não existia, inclusive compramos o poste. Hoje chama-se Rua Iara, né? Aquele trecho da Rua Iara ali, onde todo mundo hoje tem luz elétrica. Nós somos o primeiro, inclusive, a dar o passo. Fomos o primeiro a ter televisão, também, naquela época. Inclusive, eu comprei uma tela colorida, para falar que era colorido, mas era preto e branco. Né? Uma história muito engraçada. E também tive o primeiro telefone. O telefone colorido, me lembro até hoje, verde. Aí todo mundo ia lá em casa telefonar. Eu senti o máximo, nós tão rico, viu? Era uma história que hoje todo mundo tem. E eu, naquela época, eu achava que o pessoal, que nós era rico. Aí, passou os tempos, eu gostava muito de futebol, criei o Juventude, com o fim filantrópico, ajudar as pessoas, e foi crescendo. Era eu, o Gilberto Nunes, que ainda hoje mora no Carapina, o Adão Luiz, que mora em São Paulo. Aliás, até contei para o menino que trabalha comigo, o Marcos, a história engraçada. O Adão Luiz passou muito tempo sem vir em Valadares e tinha próximo, aqui onde eu estou residindo hoje,
o dativo, que é onde tem esses prédios do BNH. Ele passou a mão na bola e me chamou o telefone, vamos lá bater bola? Falei, rapaz, não tem bola mais não tem campo mais não. Quando ele viu aquele monte de prédio, uai, cadê o campo daqui? Falei, o campo daqui virou prédio aí. O povo foi evoluindo e a coisa toda. Então, a história é mais ou menos essa. A gente formamos Juventude, isso em 1977. Mas o Juventude só foi realmente passar a ser reconhecido e registrado em 84. Antes, porém, a gente deu o nome de Juventude Dom Barreto. É porque o Adair José, devido à influência do padre Olara, ele gostou de a gente participar de grupos jovens, era um trabalho diferente do que é feito hoje, a gente ia nas casas, os jovens que tinham vícios de droga, a gente recolhia ele, colocava no time, colocava ele como integração social, ele deixava fazer essas coisas, e aí fomos criando. Aí no início, a gente queria dar o nome de Imperador. Imperador Futebol Clube, esse nome é muito feio, esse nome de cigarro, sem filtro ainda, Imperador, que não tinha filtro na época, né? Falei, não vai pegar bem. Aí colocamos o nome de Concórdia, mas aí ninguém concordou. Eu falei, não, Concórdia não dá certo. Eu falei, ó, tá todo mundo jovem, vamos colocar Juventude. Aí que esse negócio de colocar Juventude, aí todo mundo concordou, me ensinou, não, Juventude, aí ficou Juventude. Com Juventude, nós em 77 participamos de um torneio, só tinha timaço, Bangu, que era um dos grandes times do Valadares, que hoje não existe mais, né? Lamentavelmente. E aí o Juventude foi campeão. Foi campeão, venceu o Bangu, tinha mais ou menos 3 mil pessoas no campo. Foi uma festa danada nessa época. Aí o morro ficou em festa. E de lá para cá nós fomos crescendo. Juventude disputou o primeiro campeonato, segunda divisão, foi campeão, invicto do primeiro campeonato e foi ganhando. Foi ganhando e foi crescendo. Tornou-se uma coisa da cidade. Juventude, que até então era chamado Juventude Carapina, passou a ser da cidade. Que aí eu montei núcleo no bairro São Raimundo, onde tinha muitos meninos de rua, montei núcleo no bairro São Pedro, o próprio Carapina. E, evidentemente, com esse vínculo social, também surgiu a escola de samba do Juventude, que tinha, né, vários enredos, gente mesmo que fez. Eu, primeiramente, coloquei um bloco na rua, mas o bloco foi tão grande que, na segunda oportunidade, já tornou a escola de samba, porque foi o maior bloco de Minas Gerais na época. Nós colocamos 1000 pessoas na avenida. E tem um detalhe muito engraçado, ninguém sabe. Eu, naquela época, o dinheiro faltou, porque a gente realmente empregava o dinheiro, né? Como hoje, né? Tem dinheiro sobrando. Naquela época, o dinheiro faltou, e aí tinha que comprar conga para todo mundo. Eu não tinha o dinheiro de comprar conga. O que eu fiz? Eu pintei o pé das pessoas e saí para a rua, e ninguém percebeu que era pintado, entendeu? E todo mundo aplaudiu, pois os caras têm vamos tirar essa tinta. Falei assim, vamos comprar acetona agora para tirar essa tinta. E foi um fato muito engraçado, que nós somos campeão e ninguém percebeu aquilo. E daí foi os projetos se sucedendo, a gente unia o pessoal no final de semana, né? Assim, todo mundo colaborava, tem alguns que já não estão mais conosco aqui, colaborava, a gente dava, cada um dava tanto, fazia todo final de semana cesta básica para distribuir o pessoal. Participei do grupo comunitário com o senhor Wilson, né? Com o senhor Nazário, que hoje se encontra em Tocantins. A gente fez muito trabalho social, porque na época o Ronaldo Perim nos dava o material, dava cimento e a gente construía as escadas. O que eu fiz na época? Na época a gente punha a pessoa para trabalhar, a pessoa estava desempregada, em troca, ele cedia o trabalho dele. E aí a gente dava ele uma cesta. Falava, não podemos pagar vocês, mas vamos dar uma cesta. E assim foi. O Carapina hoje é o que é, devido ao trabalho dessas pessoas, né? Que alguns já não estão mais conosco, mas que ainda outros existem, estão vivos aí para contar a história. E eu sou uma delas, que estou aqui documentando e concretizando essa história, que para mim é muito bonita. Então eu tenho uma relação muito gostosa com o bairro. É um bairro que eu sempre fui feliz, não tenho que falar mal de ninguém. Fui realmente exemplo, hoje eu estou na comunicação, aprendi tudo do Carapina. O Carapina, para mim, foi muito exemplo da minha vida, porque ali eu aprendi a conviver com as pessoas, aprendi a amar as pessoas, embora a gente não tenha conseguido ajudar muitos, porque eu vi muitos meninos no ventre da mãe e depois nascer e morrer. Infelizmente é uma coisa lamentável, talvez falta de orientação familiar, isso falta muito no bairro ainda, falta também de convívio social e até de uma religião que muitos às vezes não têm. Então as coisas que para mim, na minha vida, eu acho que foi muito valiosa em ter participado. Eu me sinto, sempre falei isso em onde eu vou, já trabalhei inclusive na Rádio Nacional do Rio, onde o pessoal perguntava, onde fica esse Carapina que você tanto fala? Eu falava com o maior prazer, entendeu? Nunca fugi das minhas origens, que era o Carapina. E é uma história bonita que eu tenho com o Carapina, porque foi ali que o Juventude também me projetou, a verdade é essa. Que através da Juventude tornei locutor, tornei hiperconhecido. E aí, onde eu ia, o pessoal, o Tele do Juventude. Era engraçado a minha história. Você falou, Ele é. O Tele a gente conhece
eu como moradora do bairro, te conheço como Tele. Mas qual o seu nome real? Meu nome é Hildo Valentim da Silva. Pouca gente me E conhece. por que o Tele? Vou te explicar. Porque meu pai, na época do futebol, isso há muito tempo atrás, viu? No tempo que o cachorro era amarrado com linguiça, ele torcia pro Fluminense. Olha que engraçado. Hoje ele é Flamengo. Ele era amigo do Tele Santana, já falecido. Um dos grandes treinadores do Brasil. E aí, quando eu fui gerado, eu tava para nascer, o meu pai, muito fã do Tele, não, vai chamar Tele, que Tele é nome, para mim é apelido. Aí minha mãe, não, esse nome é muito feio, não sei o que, aí ficou. Eu nasci, meu pai chamava de Tele, minha mãe chamava de Hildo. E por esse motivo ficou o nome Tele, a homenagem ao Tele Santana. E futuramente, né, eu que gosto muito de futebol, fui jogar com o mesmo número da camisa do Tele. Fui eleito junto com o Joãozinho Lagoa, com Santa Rita, criado num morro aí. Nós somos eleitos umas 2 ou 3 vezes o melhor jogador, meio-campista, camisa 8. Era a camisa que o Tele jogava na época no Fluminense. Entendeu? Mas eu sou flamenguista e cruzeirense, viu? Deixa bem claro aqui. Quando você falou, assim, no primeiro momento da sua história, né, da história de sua família, que chegou no bairro, vocês chegaram perto de um cruzeiro. Você pode me situar mais ou menos onde era esse cruzeiro? Olha, esse cruzeiro ficava ali onde era a caixa d'água velha do Carapina, feita pelo doutor Remiro Gomes, na época prefeito. Esse cruzeiro ficava ali. Eu até pensei, o pessoal deveria resgatar essa história, né? Muita gente que morava ali nessa época deve saber desse cruzeiro. Era um cruzeiro que as pessoas tinham, inclusive, mais fé, levavam prata, jogavam dinheiro, faziam oração, levavam água. Quando estava muito seco, o pessoal fazia penitência no cruzeiro. Eu me lembro muito bem que a minha mãe participava disso. Elas faziam penitência, oração para chover. E chovia. Era um troço engraçado. A fé era tão forte que quando ficava muito seco, o pessoal ia lá para o pé do cruzeiro, orava de noite, caiu uma chuva danada. Era bem interessante, viu? A história do Carapim em si, das pessoas que ali moraram, pessoas que fizeram as coisas ali, é muito interessante. E é onde encontra o Bioquê hoje. Ou isso, eles falam Bioquê do prefeito. Bioquê do Hermílio Gomes, na época. Que todo mundo vinha lá de baixo, olha o Bioquê do Hermílio Gomes. É interessante a história. Então, quando vocês chegaram lá, não tinha luz, né? Porque você falou, Não. foi a primeira. Você sabe um pouco dessa história? Como é que seu pai conseguiu isso? Conseguiu esse poste e tal? Você sabe? Pagando, juntava a família, ó, pra você ver. O pessoal era tão ruim de vida que na época nós chamamos todo mundo. Vocês dão tanto, ninguém quis dar. Aí foi nós e Dona Maria Sabina, que hoje vive lá, que juntou e colocou o poste. Aí daquele poste que chegou até a nossa casa, do nosso lado nós morávamos, eles foram tirando o poste através do pagamento. Nós éramos os únicos que pagaram o poste. Aí foi tirando todo mundo. Aí tirou luz todo mundo. Vocês moravam Na Iara. que é Isso. mais em cima ali? 477, me lembro até hoje o número. Ah, Entendeu? inclusive, esse endereço, quando eu fui fazer uma busca sobre o Juventude, esse endereço ainda aparece. Parece Juventude registrado com esse endereço ainda. CNPJ e tudo. Entendeu? Iara 477. Iara 477, esqueço disso até hoje. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais assim, na história do Juventude. Qual era a composição do time na época? Primeiro time, você lembra os nomes das pessoas que compunham o time? As histórias dessas, você lembra de algumas das histórias do time? Até mesmo dessa batalha, quando foi campeão, ele foi invicto, né? O que vocês passaram, né, esse período? Então, fala um pouco disso pra gente, dessa história desse time e dos nomes que você lembra que compunham o time, principalmente o primeiro time e depois o time que foi campeão, né? O primeiro time do Juventude era composto por Adão Luiz, eu jogava, o Gilberto, tinha o Jorge Barrabás, que era muito engraçado, ruim de bola para esgramar, mas era um cara dedicado ao time. E o primeiro jogo nosso, todo mundo entrou de lacinho, entendeu? Na época ninguém nem usava, nós fomos muito ousados. Aí todo mundo, não, um monte de gueinho que é trem todo e tal, mas não era. Era no campo, inclusive, hoje, onde está situado o Carlos Luz. Nosso primeiro jogo foi ali. E nós começamos uma coisa engraçada, que nós tínhamos a camisa preta e branca, né? E aí nós fomos mudando, não tem nada a ver com juventude, um para um trem verde, mais alegre. Aí ficou verde e branco. Foi onde criou-se o verde e branco, esse primeiro time, Gilberto, Adão Luiz, esse Jorge Barrabás, tem o Patinhas, o Paulo Roberto Martins, Geraldo Martins, que hoje eu moro no bairro Santa Helena. Então eles foram os primeiros jogadores de juventude. Depois veio na época do Dete, o Edson Rodrigues, né, de Oliveira, que mora na rua 1º de Maio. Teve o Picasso, teve o Tcheca, falecido, né? Que lamentavelmente foi assassinado no Carapina. Uma das coisas que nos deixou muito triste,
que houve muitas pessoas assassinadas no Carapina, mas são as pessoas que nos deu alegria, porque, inclusive, na comemoração do primeiro troféu de juventude, que eu vou, inclusive, passar para vocês depois, ele quebrou o troféu e está quebrado até hoje. Isso tem mais de 35 anos, entendeu? Ele comemorou demais, deixou o troféu cair, o troféu quebrou, mas está escrito, 77 até hoje. Então a gente tem esse prazer de falar. Depois veio o time do Juventude campeão aqui de Valadares, Baziano, né? Campeão segunda divisão, que tinha o Mário, tinha o Manuel, entendeu? Tinha o Manuel goleiro. Grandes jogadores, o próprio Mangueira, que era um zagueiraço. A história é muito longa do Juventude. Inclusive, eu devo fazer algumas homenagens aos jogadores de Juventude e vou citar o nome de todo mundo. Tinha o seu Zé de Deus, que participou com a gente. Ele acordava de manhã cedo para cascar as laranjas, para levar para o jogador, entendeu? Deixar ninguém pegar nenhuma. Enquanto não jogava, ele, não, agora não, é depois do jogo. Aí então pegava a laranja, o nego jogava no Brasil na Juventude. Mas era bem divertido, a gente saía. Quando ia viajar, tinha 5 ônibus. Foi o único time até hoje que conseguiu levar 5 ônibus torcedor. Time jamais de Valadares conseguiu isso. E conseguiu o útil ao agradável, como eu falei para vocês agora há pouco. É o único time que tem escola de samba em Valadares, chama Juventude Esporte Clube do Carapina. Os outros de Valadares, tem um monte de time aqui, inclusive até mais velho que a Juventude, nunca conseguiram formar uma escola de samba. E nós, unindo o futebol com o sambista, a gente conseguiu unir o útil ao agradável. A escola de samba, ela era paralela ao Unidos do Morro ou dela surgiu? Não, ela era paralela ao time. Não tem nada a ver com o Unidos do Morro. O Unidos do Morro foi composta pelo seu Xavier, né? Pai do Valmir, que hoje é falecido também. Naquela época, eles já existiam. A gente achava feio o que eles faziam. Eles só tiravam em último lugar. Falei, gente, não é possível, com tanta gente bonita aqui, menino bonito, rapaz sabe sambar. Aí eu criei a escola de samba. Chamei o seu Docílio Gonçalves, que é vivo, né? Mora no bairro Maria Eugênia. Vamos criar a escola de samba? Vamos. Aí criamos a escola de samba. Escola de samba, nós fomos em primeiro lugar em enredo, entendeu? O nosso enredo foi mais bonito, que falava Sentinela, tocou alvorada, alertando a rapaziada que o Juventude vem desfilar. Aí vem, samba iaiá, samba iô, samba União do Juventude Carapina. É um texto muito bonito, entendeu? Naquela época, em primeiro lugar. Aí foi onde eu mostrei. Eu disse um carro alegórico do Carapina, homenageamos o Voo Livre, que Valadares é cidade tropical, homenageamos muita gente. E a gente ganhou êxito e respaldo com essa homenagem que nós fizemos a várias pessoas da cidade. Isso foi no primeiro desfile do Juventude? Primeiro desfile já ganhou. Não, como ganhamos. Primeiro desfile como escola de samba já ganhou. Fala um pouco, você começou a entrar nisso aí. Fala um pouco, o que foi o desfile da primeira escola de samba? Você está falando um pouco do samba-enredo, da história que você expôs na avenida. Fala um pouco disso, né? Como é que foi essa apresentação, a ideia de apresentar essa história e tal? Como nasceu isso? Como foi desenvolvido? Porque a tradição do Carnaval do Carapina ela começou com o Manelão, que também foi assassinado Carapina, que é trem todo e tal. E depois veio o seu Xavier, deu início ao trabalho. E aí surgiu a Juventude. Juntou eu, o seu Docílio Gonçalves, que é um dos grandes compositores que faz os enredos da Juventude. E a gente fez, né? Uniu o time de futebol. Vamos fazer para vocês sambarem. O pessoal não tinha muita opção de ir para clubes, porque isso é uma grande realidade de Valadares. O pobre não tem acesso aos clubes campestres, o que a gente lamenta muito. E a gente criou Juventude para isso, para socializar uma coisa a outra. O pessoal tivesse opção de carnaval. E aí teve opção. O jogador fez ala de jogador, fez ala de baiana, fez muitas alas, ala de bicicross. Tudo isso nós colocamos. Fez ala de asa delta, muita coisa bonita. Eu fiquei sem dormir uns 5 dias fazendo um carro alegórico que era uma águia, entendeu? Que a gente simbolizava a pomba da paz, né? Pedindo exatamente o que eles pedem hoje. Mais paz, menos violência, que trem todo. E um fato engraçado que eu cortei os lençóis da minha mãe todo, tentando fazer penas para a águia, entendeu? Minha mãe quase me bateu. Depois que eu descobri, cadê meus lençóis? Eu falei, nós cortamos, mãe. Cortamos os lençóis todos, fizemos as penas da águia. É uma história muito bacana de juventude, né? Eu me sinto muito orgulhoso de pertencer a essa história do Carapina, que fiz parte, e faço ainda parte dela. Quando vou ali, sempre me dá saudade, porque fico lembrando, trabalho, eu dava física aos jogadores, eu fazia garoto, lá do Juventude, tinha essa festa bonita. O povo, era a atração do Carapina, eram as festas que eu realizava em prol da Juventude. Eu colocava o carro volante Luciano, lotava. Vigia em todos os lugares de Valadares, assistia a festa de Juventude, que tornou-se tradicional na época. Hoje, lamentavelmente, não temos mais, né? Até pela violência, assim, que é muito perigoso. Você fala um pouco
participação do Padre Eulário, né? Nossa. De que forma que foi essa participação? O que ele trouxe de auxílio para acontecer, né, a formação do Juventude? Pois é, eu vou falar então, porque foi muito importante você ter lembrado, e aí me esquecendo. O Padre Eulário foi o que deu a amor inicial para a fundação da escola de samba. Porque nós não tínhamos dinheiro nem nada para comprar as coisas. Aí ele tinha alguns estoques do presidente Médici, na época, Colégio Presidente Médici, eles doou bateria pra gente. Ele não discriminou, porque até então tinha padre discriminava pra festa, no Carapinda. A gente era proibido. Porque tinha algumas pessoas, não vou citar o nome aqui, mas eram as pessoas bem antigas que eles achavam mal nisso tudo. Porque, na verdade, o que a gente queria fazer na época é exatamente ocupar os jovens. Porque o jovem ocupado, ele não tem cabeça de dizer coisa errada. Então a gente tinha esse pensamento já há muito tempo atrás de ocupar as crianças, os jovens, do próprio time, até que não fosse também do time, que pudesse participar. E o Padre Eulário vem nessa nossa teoria, essa nossa prática, falou, vou doar para vocês a bateria, doou a bateria. E daí começou a escola de samba, entendeu? A gente fez a escola de samba e a juventude tornou-se uma coisa viva. Voltando um pouco lá, que eu quero explorar um pouco mais esse assunto da escola de samba, o samba enredo. Quem compôs na época o samba enredo? Como é que foi essa criação? E se você lembra da letra, alguma coisa da letra do samba enredo da época? Que vocês foram no campo? Lembro, tem vários samba enredo. A criação foi o seu Docílio, né? Porque a gente dividia grupos, ó, você vai fazer isso, fazer aquilo. Chamava-se alas. Seu Docílio é o dono da ala do samba enredo, né? Das coisas que teriam que ser feitas. Porque através do samba enredo é que surgiu a escola de samba, a gente fazendo. Vamos fazer isso e aquilo. Então fala assim, acorda amor, né? Acorda amor, acorda que juventude acordou. É madrugada amor, o sol já vem raiando, o morro está em festa, que bonito. Está todo mundo sambando, existe tanta alegria, amor e tanta folia. Existe samba no pé até findar o dia. Aí fala, olha a rodada das baianas, que trem todo e vinha. É um pouquinho do samba. Tem o outro Sentinela, né? Tem um que fala... Docílio, você falou que é o... Docílio Gonçalves. Ele mora no Maria Eugênia. Mora no Maria Eugênia. Ele é uma pessoa muito importante, compõe samba muito bom, um dos grandes compositores. Sentinela, você pode lembrar? O Sentinela, não sei se eu lembro todo, né? Assim, Sentinela tocou alvorada, alertando a rapaziada, verde e branco, vem desfilar, em cada esquina, som de batucada, agitando, moçada, verde e branco, vem sambar, samba iaiá, samba ioiô, samba vovó, samba menino, samba menina, samba união do Juventude Carapina. E eu falei Sentinela tocou alvorada, alertando a rapaziada, e aí vai, entendeu? É uma letra muito bonita que, na época, em 88, contagiou a avenida todinha. A arquibancada, o pessoal levantou, aplaudiu. Foi um troço que eu não esqueço até hoje, sabe? A gente tinha, na época, o pessoal que... Tinha a Dilma, a Márcia, o pessoal lá da Rua Marajá que participava. A Dilma, na época, era minha noiva, eu tinha casado com um grande amigo meu, que é trem tudo, saí todo mundo bonito. Pra mim era um sonho realizado. E foi um sonho realizado na época. Quando eu vi o Juventude, eu não fiz isso, não. Porque eu corria atrás de tudo. Corria atrás de patrocínio, eu que criava os designs, né? As roupas que eu ia fazer, chapéu eu fazia, porque eu já mexi com sapataria e eu tinha facilidade para isso. Então, uma história muito bacana, essa história do Juventude ligado ao bairro Carapina. Era o artista já dos calçados. Isso. E eu tinha facilidade de fazer essas coisas, fazer os chapéus, que trouxe todo. Por isso você pintou o pé dos... Isso, exatamente. Tem um amigo meu, vocês conhecem ele, o Roberto Gino, ele é de cor escura e eu fiz um sapatinho preto e branco. Aí eu esqueci, comprei uma tinta de tinta esmalte, tinta óleo. Ele custou tirar, ele tinha que calçar bem e colocar por cima, porque ele não conseguiu sair a tinta. Ele me xinga até hoje. Tem 30 anos que me xinga. Que ele sobrou conga pra ele, tinha que pintar o pé dele pra sair. Um pouquinho, voltando um pouco na questão do futebol. Quando você fala assim, da formação do Juventude, né? Quantos anos que o Juventude conseguiu manter esse pique? E quem eram os outros times que nesse momento disputavam com o Juventude? Tinha no Carapina ali, tinha o Ipiranga, tinha o Tarumirim, tinha o próprio Independente, surgiu depois, né? Porque eles iam na Juventude crescer, surgiu outros times. E os próprios bairros. A gente não pode esquecer também de lembrar do Judobe, do Davino, né? Pessoa que fez muito pelo bairro, que eu acho que o bairro
pegou muito pesado com ele, não soube repatriá-lo ele, porque tem um trabalho com futebol de salão, né? Muito bacana, eu gosto sempre de lembrar isso. Onde eu vou, eu falo dele. Não sei nem onde anda, a gente lamenta muito. E você não sabe nada dele ainda, né? Não sei, eu gostaria de saber, porque é um assunto que o Carapina deve muito favor a esse menino. Esse menino revelou muitos jogadores que hoje são cidadãos e que, lamentavelmente, esqueceram dele. Então, o Carapina tem que, por obrigação, resgatar a dignidade desse rapaz, que é um gente que fez um trabalho muito bonito e merece ser lembrado. Eu não esqueço de maneira alguma, entendeu? Também no futebol. Tem o seu Zé Tico, que criou também o time do sem ser o Ipiranga. Ipiranga desatrombada, lá do outro lado, da 1º de maio. E tem também o Tarumirim, chamava-se Operário. Lembrei aqui, time que foi criado junto com o Juventude, mas não durou nem 2 anos. Juventude é o único time que a gente trabalhou, eu não deixar cair de jeito nenhum. Que eu falei, enquanto o vídeo estivesse, Juventude existiria, está existindo. Que não acabou não, entendeu? Ano passado, 2011, não, 2010, não disputamos campeonato, não. E 2011 não teve, e agora 2012 não vai ter também, né? Devido à falta de administração de alguns coordenadores de futebol aqui de Valadares. Mas a Juventude vai voltar, ano que vem vai estar voltando aí, inclusive com base no Carapina. A gente está trabalhando para isso. Só um momento, porque eu vou ter que ligar aqui. Santo Antônio, lá atrás. Pode tocar aí. Aí a gente estava lá na... Ele estava falando sobre futebol, né? Mas eu não lembro qual era o assunto que ele estava falando. Tá falando dos clubes, né? A gente já falou e tal, né? Os clubes que existiam na época. Você falou dos clubes que tinham no bairro. E aí você, assim, consegue me falar os clubes que existiam, com os quais o Juventude disputava na cidade, nesses torneios que ele participou? Quais eram os times que estavam no momento? Lembra, Alterosa, que hoje não existe mais, entendeu? Ponte Nova, Independente, tinha Bom Sucesso, Guarani, do Altinópolis também está extinto. E outros grandes clubes que não me vêm na memória agora, mas era mais de 30 clubes que tinha em Valadares, o futebol era realmente bem participativo. Hoje, infelizmente, não tem mais, né? Mas a Juventude conseguiu grandes façanhas, grandes êxitos, bons jogadores, né? E naquela Juventude era temido. Quando falava Juventude de Carapina, já tremia. Nossa, não vamos entrar na Juventude de Carapina. Pessoal, por 2 coisas. Pelo futebol, pela fama de brigador que tinha, né? Porém, não brigava. A Juventude teve uma época que não teve sequer um jogador expulso. Foi um grande exemplo. Aliás, pouco tempo com a minha escolinha, eu disputei campeonato aí de futebol. Não tive sequer um menino expulso, eles criticavam. Não, Juventude no campeonato, esse time não sei o quê. Aí eu bati com eles, tapa de luva. Que não teve sequer um jogador expulso. A escolinha de Juventude recentemente. E anos passados também, sempre foi exemplo. Você fala assim, eu lembro, não sei se você compartilha do meu sentimento. Tem alguns setores de Valadares que parece que a gente teve em vez de a gente evoluir, a gente evoluiu. Né? Por exemplo, essa questão do esporte, né? Do futebol em si. Né? E parece que teve uma época que o futebol amador ele tinha uma movimentação, tinha era uma atração, e hoje isso é meio que apagado, né? Não tem essa... Até 88, quando tinha o incentivo na época, Ronaldo Perim, né? Incentivava muito futebol aqui, dava bolsas, dava roupa. Hoje não tem mais incentivo. Hoje, contra os times pagam e que ganham dinheiro são os atuais presidentes da Liga, que inclusive não conseguem prestar conta das coisas. Eu me torno muito polêmico no Valadares por isso, que eu não deixo para trás, não. Eu falo a verdade, inclusive estou afastado por isso. Em protesto às coisas erradas que os presidentes das ligas fazem Valadares. Eles pegam o dinheiro para depositar nos times, não depositam, gastam o dinheiro de maneira incorreta, e aí, quando não consegue, por exemplo, declarar as contas, a prefeitura não tem como liberar mais. Então o futebol vem caindo por essas pessoas que não estão sabendo administrar. Então esse é o fator primordial em Valadares que tem levado à decadência do futebol amador. Quando você, na sua fala, você disse que o Juventude começa o seu trabalho de treinamento de jogos no campo onde é a escola atualmente, Carlos. né? Você consegue descrever para a gente essa parte do bairro? Como era aquele espaço ali? E depois, esse processo, onde o Juventude foi treinar? Pois é, aí volta outra história. Juventude começou a treinar ali de manhã, acordava todo mundo 5 horas, né? Para não... Porque Morim todo mundo trabalhava na época. Tinha uns arame farpado ali.
A bola não podia cair nas casas, que eles cortavam as bolas também. Tinha o seu Totti, que era pai do Gulica, tio do Suquinho, aquela coisa toda, que acordava, inclusive, para assistir o jogo, gostava muito. Aí foi crescendo, depois de lá para cá, acabou-se o campo, a Juventude se viu em maus lençóis, porque não tinha como treinar. Aí foi onde voltou o Padre Olário novamente a entrar na Vida Juventude. Ele liberou o campo com o Padre Pedro, na época, abriu para nós, só podia treinar também de 5 até 7 horas, antes de começar os trabalhos de escola, né? E a gente treinou muito tempo, sim, e depois a Juventude não treinava, não. A Juventude fazia física na quadra lá da Samuel Domingues Gomes, que ainda hoje está firme aí, né? A gente sempre fazia física, terça e quinta-feira. Lotava gente para ver, eu que era preparador físico. O time ficou 40 e tantas partidas invicta, trabalho meu que eu fiz. E sempre assim, dava de presidente, treinador junto. Tem o Ladir Dias Belo de Dico, também foi preparador físico, já falecido, inclusive chegou a jogar no Vasco da Gama. E o Juventude revelou muitos jogadores. Revelou o Foguete, chama-se Isaías Marques, pai do Fred, que também hoje é jogador, bom jogador. Aliás, deveria estar num grande clube. E assim por diante, um próprio Elcinho, né? Da própria Cida Pereira, que era a minha camisa 10. O primeiro time a lançar time de futebol feminino, pouca gente sabe, foi a Juventude. Começou no Carapina, na quadra Samuel Domingues Gomes. E a Cida era a camisa 10, bom de bola. Foi em que época? Não me lembro a época, mas a vida política dela começou exatamente em Juventude. Tem vários casos de Juventude. Por exemplo, a Juventude já fez vários casamentos. Se vocês não sabem, o Brito, por exemplo, conheceu a esposa dele, a Gilda, numa festa de Juventude, onde eles se conheceram, namoraram e casaram. Então eu sempre brinco com ele, quando eu encontro com ele, que é muito amigo. Falo, Brito, você cresceu em Juventude, viu? Você conheceu a sua esposa na festa de Juventude. E por aí vai. E aí você fala de um espaço migratório aí, né? Você sai do campo, que era um várzea, né? Um campo aberto, Correto. para um espaço de quadra, né? E hoje a gente vê despertado no bairro alguns times que foram bons, né? E o futebol de salão ficou muito vivo na comunidade. Aí eu queria saber se o Juventude já vivenciou esse momento de futebol de salão. Ele sai porque ele sai do treino lá no campo e vem para a quadra. Ele vivenciou esse momento de futebol de salão? Vivenciou, nós tivemos um time de futebol de salão também. Só que o nosso time não era tão bom quanto o time do Davina, né? Esqueci o nome aqui, gente. Asa Branca. Asa Branca era primordial, ganhava do Piladel, tudo. Então por isso que eu falo que a gente tem que reverenciar o Davino pelo trabalho que ele fez no Carapina. Juventude tem também pro time de futebol de salão, mas era dois fatos engraçados. O Asa Branca era bom na quadra e ruim no campo. O Juventude era ruim na quadra e bom no campo. Era a diferença que tinha do Juventude para o Asa Branca. E tem outro time também, foi até bom vocês recordar.